Olá, meu nome é Isabela e o artigo que será apresentado em questão ele é uma proposta de atividade avaliativa indicada pelo professor Nadielson França e que o artigo é Educação para o Consumo Consciente, um dever do Estado, cujo os autores são Antônio Carlos, ele é doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor da Escola de Magistratura do Paraná, advogado militante em Curitiba, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB e membro consultor da Comissão Especial de Defesa do Consumidor. E de autoria também de Augusto César Leite de Rezende. Ele é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e especialista em Direito Público pela Universidade Sul de Santa Catarina. O artigo inicia tratando da ideia de consumo, que é algo intrínseco na sociedade moderna e algo indispensável para o desenvolvimento como sociedade. Tanto que na definição de consumo contemporâneo, tem-se que o mesmo pode ser compreendido como uma das etapas da atividade econômica. No entanto, a forma como o consumo é desempenhado, de maneira irresponsável e inconsequente, tem causado danos ao meio ambiente. A sociedade moderna tem se comportado como uma sociedade de consumo de massa, que possui constantemente carências e desejos. E o homem atualmente tem necessidades limitadas e ilimitadas de adquirir e usar inúmeros bens e serviços. Estudos concluem que a humanidade já consome 25% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação do planeta. Portanto, esse recurso afeta o meio ambiente, porque é a natureza quem fornece a matéria-prima, fazendo com que daqui a um tempo, não tão distante, fosse preciso que existissem dois planetas para suprir as nossas necessidades básicas. E não só isso. Esse consumo insensato é devastado e destruído a esfera da garantia aos direitos humanos, já que até os direitos trabalhistas são desrespeitados para garantir o aumento dos lucros. Por isso, não se pode dizer que a ideia de consumo consciente está preocupada somente com o aspecto ecológico, porque envolve e impulsiona a desigualdade social e fere o direito da dignidade da pessoa humana. E é esse o principal tema do artigo em questão. Chamar a atenção dos poderes públicos para a elaboração de políticas públicas que promovam o consumo sustentável, em observância aos direitos humanos e aos direitos dos trabalhadores, contando com a atuação do Estado na aplicação de tarefas que implementem programas educacionais voltados ao tema, e do Poder Judiciário no poder de garantir a aplicação do texto normativo e assegurar o exercício dos direitos humanos ao desenvolvimento sustentável. Num primeiro momento, os autores distinguem termos que muitas das vezes nós entendemos como sinônimos, que são eles: desenvolvimento e crescimento econômico. Chama-se de crescimento econômico o aumento da disponibilidade de bens e serviços num determinado espaço de tempo, ou seja, aumento do produto interno bruto. O PIB, impulsionado pelo capitalismo e industrialismo desenfreado, que não promove necessariamente mudanças qualitativas no bem-estar das pessoas, mas que gera impactos ao meio ambiente. Chama-se de desenvolvimento um processo de transformação econômica, política, social e social, que automaticamente gera o aumento do padrão de qualidade de vida das pessoas, de maneira contínua, que é calculado pelo IDH, aquele que leva em consideração a renda, a educação e a saúde. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, ele é aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes,
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Confirmada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em conjunto, em junho de 1992, que valoriza o direito ao desenvolvimento em harmonia com a proteção ao meio ambiente e constitui como parte integrante o processo de desenvolvimento e declara que o desenvolvimento e a proteção ambiental são interdependentes e indivisíveis, não havendo a possibilidade de falar em desenvolvimento sem que ele seja sustentável. A Rio+20 também reconheceu como necessária a integração dos pilares econômicos, sociais e ambientais, de modo que só seria possível o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade revestida e um consumo consciente. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável. É o que diz a Organização das Nações Unidas. Segundo ela, todos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político para contribuir e desfrutar que todos os direitos humanos sejam realizados com o objetivo de melhorar constantemente o bem-estar de toda a população, com base na participação ativa, livre e significativa do desenvolvimento. Assim diz o preâmbulo da Constituição Federal, que garante, e o artigo 3, inciso 2 da Constituição Federal, que garante o desenvolvimento nacional. E o artigo 225, que assegura o direito ao meio ambiente. E os demais artigos também, que ressaltam a proteção ao meio ambiente. O presente artigo também traz à tona o direito ao desenvolvimento sustentável como um direito difuso, visto que é destinado a pessoas indeterminadas, que, em razão da eficácia vertical dos direitos fundamentais, pode-se promover ação civil pública ou ação popular contra o poder público. Dito isso, faz-se imprescindível a atuação do Estado na utilização de políticas públicas para promover a ideia de consumo consciente na sociedade, já que o Estado tutela não somente os direitos fundamentais, mas a promoção ativa de meios que assegurem a sua efetividade. Por isso, o artigo nos traz no que consiste o consumidor consciente. É aquele que está ciente que as escolhas que faz na compra de um produto podem contribuir no seu poder de consumo e para a construção de um mundo melhor. No poder de consumo, sim. Por exemplo, a partir do momento em que eu opto por consumir apenas um produto de procedência esclarecida ou que possua programas ecológicos, estaremos gerando nos concorrentes a obrigatoriedade de promover esses tipos de avanços sustentáveis. O consumidor consciente, ele não pensa apenas em sua satisfação pessoal, mas nos impactos que a produção, distribuição e consumo de bens e serviços podem gerar no meio ambiente. Bem, já deu para perceber que o consumo consciente está intimamente ligado ao desenvolvimento sustentável, mas que para que ambos aconteçam, é preciso que haja mudanças de comportamento, ou seja, devem ser implantadas medidas que disseminem este entendimento, informem e eduquem a população sobre os impactos de seus atos, capaz de proporcionar bons hábitos a uma sociedade acostumada a consumir de forma irresponsável e egoísta. O capítulo 36 da Agenda 21 enfatiza que a educação é fundamental para promover o desenvolvimento sustentável e o consumo consciente, melhorando, consequentemente, a capacidade das pessoas em entender os problemas do meio ambiente e do desenvolvimento. Para que essas mudanças ocorram, é necessária uma consistente atuação do Estado, já que ele está constitucionalmente obrigado a promover o direito ao desenvolvimento sustentável. Desse modo,
ele terá que se utilizar de todos os meios necessários para garantir a eficácia do direito fundamental, como a educação voltada ao consumo consciente e ao desenvolvimento. Portanto, faz-se inaceitável a ausência de políticas públicas que, por consequência, acarretem prejuízos ao meio ambiente e à sociedade. Sabemos que o agente público, dispondo dos seus cargos, ele possui discricionariedade sobre os seus atos, agindo de acordo com os aspectos de conveniência e oportunidade. Mas que tal liberdade de agir do agente se limita no momento em que a Constituição Federal impõe quais são as metas, fins e programas que devem ser desenvolvidas pelo Estado. Mas, para realizar a implementação, requer consumo de recursos esses que são limitados de dinheiro público. Logo, para o exercício dos direitos fundamentais, é preciso que haja disponibilidade financeira do Estado, que é o que chamamos de reserva do possível, que consiste em limitar a atuação do Estado perante os recursos disponíveis. Entretanto, a ausência desses recursos públicos, não deve ser utilizada como um empecilho para que se exerça a garantia dos direitos fundamentais. Mas é preciso o entendimento de que tais recursos não surgirão de uma hora para outra. Nesses casos, medidas alternativas devem ser implantadas pelo Estado, condições materiais para a concretização de direito e a proposta de incluir nos orçamentos financeiros futuros verbas suficientemente destinadas à execução de políticas públicas em prol da educação para o consumo consciente. O Estado deverá empreender um planejamento focado em metas de curto, médio e longo prazo, justificando à sociedade a racionalidade dos critérios escolhidos. Eu acho pertinente destacar um trecho do artigo quando se fala em políticas públicas. Existem debates sobre controle judicial na adoção de políticas públicas, em que alguns se baseiam na violação da separação dos três poderes, que está previsto no artigo 2 da Constituição Federal. No caso do Poder Judiciário controlar as questões reservadas às ações políticas do Poder Executivo, certo? No entanto, em razão da força normativa da Constituição, dá pleno acesso ao Poder Judiciário o dever poder de assegurar o cumprimento de normas sem que ocorra a violação dos três poderes. Pensando nesse dilema de poderes exercendo atribuições de outros, que surgiu o sistema de freios e contrapesos, que permite aos poderes estatais exercerem funções atípicas às suas comumente designadas. Bem, falou-se muito em políticas públicas durante a apresentação do artigo e é de extrema importância que a sociedade esteja a par delas, pois estão relacionadas ao planejamento público e atingem a população como um todo, independente de raça, sexo, religião, escolaridade ou nível social, e abrange todas as áreas, como saúde, educação, segurança, meio ambiente, enfim, com o intuito de assegurar direitos à cidadania e beneficiar grupos determinados ou indeterminados, sobre a observância de dois preceitos: o preceito político, de cuidado com conflitos de interesse, e o administrativo, sempre visando o interesse público. Para a instauração de uma política pública, é preciso que a sociedade em questão esteja diante de um problema público. E a política pública virá para tentar reduzir ou até mesmo sanar esse problema social. A política pública não é uma via de mão única, ou seja, ela não terá que ser obrigatoriamente estabelecida pelo Estado ou por algum órgão de competência estatal. Pelo contrário, a própria sociedade pode implementar diretrizes que sejam convenientes à comunidade e que proporcionem a ela melhorias. A adoção de políticas públicas
dentro daquilo que a gente conhece como Brasil, por exemplo, é essencial, porque infelizmente nós convivemos com déficits em inúmeras áreas e cobrar do poder executivo nem sempre tem surtido tantos efeitos. E muitas vezes, quando surte esses efeitos, prejuízos já foram adquiridos, vidas já foram extintas. Enfim, perdas que jamais serão restabelecidas. Por isso, ver a comunidade reunida, arregaçando as mangas para promover campanhas, sejam elas momentâneas, como campanha para arrecadar agasalhos em épocas frias, ou permanentes, como campanhas que promovam a conscientização da população acerca do consumo consciente, são muito bem-vindas e muito aceitas, o que não exclui, de modo algum, a obrigatoriedade que constitucionalmente é imposta ao Estado para desempenhar seu papel de garantir os direitos fundamentais. Portanto, deve haver a promoção de políticas públicas mediante esforços estatais. É isso que o artigo quis dizer. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.